Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje finalmente eu vou tirar esse vídeo do papel. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz alguns vídeos atrás e falar sobre os feriados aqui desse país, os feriados do Reino Unido. Tu vai ver como tem bastante diferença entre os feriados daqui e os feriados no Brasil. No Brasil, eu fiz as contas e tem 11 feriados nacionais, fora estadual, que geralmente tem um para cada estado. Rio Grande do Sul, por exemplo, tem dia 20 de setembro. O da cidade, geralmente ele bota, né, ou o santo padroeiro, ou o aniversário da cidade, ou os dois, o aniversário do prefeito, o aniversário da filha do prefeito, depende, né, o dia, quão grande é a cidade. E ainda por cima o feriadão, né, aquele que todo mundo, delícia, coisa boa, né, então o feriado é na quinta-feira, já emenda sexta, sábado, domingo, segunda-feira chega atrasado, não tem problema. Dependendo se o feriado na quarta-feira também for a cidade aquela que comemora o aniversário do prefeito, já emenda, semana inteira de feriado, daí é segunda-feira, terça, na prefeitura então, depois a repartição pública, Não quero comparar também essas coisas diretamente com o Brasil, claro, né, afinal de contas é um canal só falar aqui, não sobre as comparações, mas é o parâmetro que a gente tem para poder comparar, então por isso que eu tô falando do número de feriados que a gente tem no Brasil, para poder aí sim a gente pensar nos feriados que a gente tem aqui. Eu vou te listar os feriados que tem aqui no Reino Unido para tu ver quais que são os mesmos, quais que falam, aquela coisa toda. Então, feriado daqui. Dia 1º de janeiro, né, o dia depois do Ano Novo, então, né, dia da ressaca, vamos chamar assim, né, dia nacional da ressaca. Aí todo mundo tem que estar obrigatoriamente de ressaca. Falando de Reino Unido, todo mundo vai estar de ressaca, né, afinal de contas, enfim, não perdendo o foco já. 1º de janeiro, então, este é um feriado. Depois disso, o próximo feriado que vai ter vai ser só lá em março, que é a Páscoa. Então, no caso de 2018, vai ser dia 30 de março, que é na sexta-feira, então sexta-feira santa. Aí depois eles emendam, como eu já falei naquele vídeo lá sobre a Páscoa, eles emendam com a segunda-feira, daí vai ser a segunda-feira de Páscoa. Esse feriado sempre é assim emendado, se a Páscoa for num outro dia, esse feriado da segunda-feira vai atrás dele, e aí o feriado vai ser na segunda. Por quê? Porque o domingo é feriado, o domingo é o dia de Páscoa, então eles pegam esse domingo de Páscoa e botam na segunda, porque assim vira um feriado de verdade. Aí, naquele vídeo de Páscoa, muita gente comentou, depois é o Brasil, né, que emenda feriado, não sei o que, não sei o que. Mas é a única vez que é feita isso aqui na realidade, e o número de feriados é muito menor, muito menor. Então, 30 de março, né, o dia sexta-feira santa, e aí, dia 2 de abril, então, vai ser segunda-feira de Páscoa. Depois disso, qual é o próximo feriado? 7 de maio, que é uma segunda-feira, que é um feriado bancário, aí aqui chama-se de Bank Holiday. Então, é um feriado bancário da primavera, nesse caso, e aí seria equivalente ao dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, que a gente tem no Brasil por ser um feriado mundial, né? Aí eles pegaram esse dia 1º de maio, foda-se o dia que cai, e botam ele na próxima segunda-feira. Por que na segunda-feira? Pra emendar com o final de semana. Os britânicos são espertinhos, né? Um pouquinho. Mas o número de feriados eu já falei que é muito menor. Tu vai ver agora. Aí depois desse dia 7 de maio, no caso de 2018, né? Aí tem outro feriado bancário que vai ser dia 28 de maio, que já é no final do mês de novo. Tá, então já é na segunda-feira também. Sempre na segunda-feira? Porra, eu já falei que sim, é sempre na segunda-feira. Aí depois desse feriado bancário, o segundo feriado bancário da primavera, vai ter um bom intervalo até o próximo feriado. Junho não tem nada, julho não tem nada, aí em agosto tem mais um feriado bancário no final de agosto, que no caso de 2018 vai ser dia 27 de agosto, então também lá no último final de semana, a última segunda-feira de agosto, que vai ser o feriado bancário também. E depois disso, aí tem setembro, aí tem outubro, aí tem novembro, e aí tem dezembro, que daí chega o Natal, dia 25 de dezembro, que é o feriado de Natal, que daí nada funciona, já fiz um vídeo, né, sobre o Natal falando nisso, então tu clica aqui pra tu ver direitinho isso, o que tu pode fazer em Londres no Natal, inclusive, quando tudo tá fechado. E no dia seguinte é o Boxing Day, que daí é o dia de liquidações, papapá, então também é feriado. Mas não é bem feriado, porque afinal de contas muita loja abre, muita coisa do comércio abre, são só escritórios na real, bancos também, essas coisas que não abrem geralmente, tá? Vale conferir direitinho com os lugares, porque não é um feriado que não é tão feriado assim, é tipo a quarta-feira de cinzas. E então, seriam no total, né, resumindo dessa história toda, 8 feriados. 8 feriados. Enquanto, como eu falei, no Brasil são 11 feriados nacionais, mais um feriado estadual, mais um feriado municipal e mais os feriadões. Então aqui não tem feriadão, a não ser no caso de Natal, no caso de Ano Novo, que aí esse dia permanece dia 25 e dia 1º, senão o resto não é celebrado no dia do feriado, como eu falei antes, né, dia 1º de maio, na verdade não vai ser celebrado dia 1º de maio, mas na próxima segunda-feira. E assim por diante, como todos os outros aí também.
Mesmo sendo feriado, muita coisa abre normalmente na cidade. Talvez tu nem vá notar vindo pra cá turismo que é feriado. Tu vai fazer tuas compras direitinho, tu vai lá no teatro assistir uma peça direitinho, tu vai lá comer no McDonald's pra não gastar muito também com as tuas coisas direitinho, tu vai fazer um tour comigo também, porque pra mim não é feriado nunca, a não ser no dia de Natal e quando eu saio de férias, que eu também mereço férias, que eu também sou filho de Deus às vezes. Outra coisa, inclusive, que foi minha guria que me lembrou, é que o dia do rock, que não é um feriado, né, mas enfim, a gente tem no Brasil como dia 13 de julho sendo Dia Mundial, Dia Internacional do Rock. Não é também, tá? Aqui não é feriado e não é celebrado, tipo, dia 13 de julho é dia 13 de julho. Dia do rock é todo dia, mais ou menos assim, tá? Eu faço um tour, inclusive, sobre rock, se tu não sabe, clica aqui em cima e aí tu lá tu pode encontrar mais informações. E aí fica a pergunta, que agora eu vou pedir a tua ajuda e tu vai nos comentários me dizer, é o Brasil que tem muito feriado ou é o Reino Unido que tem pouco feriado? O que tu acha? Na minha opinião, é o Brasil que tem muito feriado. Acho que não precisa muito disso. Eu, na época que eu trabalhava lá, eu não gostava muito dessa, pra ser bem sincero, de ter tanto feriado, porque afinal de contas tinha tanta coisa pra fazer e eu não podia fazer nos meus dias de trabalho. Não sei, então, não sei. Me diz nos comentários o que tu acha. Eu vou querer ler teus comentários ali, eu vou ali comentar depois também, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho nos comentários e no domingo que vem com mais um vídeo aqui neste canalzito sobre mais umas curiosidades e fatos interessantes sobre este país. Até lá! Tchau! Claro que não dá pra comparar as coisas tudo com... Claro que não dá pra comparar... Ah, meu Deus. E que tu... Ah,